matemática. Então, na numeração, é aula 8, a aula de hoje, por mais que a gente saiba que é a 9, tá? É só para ficar igual ao cronograma, para não atrapalhar a vida de ninguém, entendeu? No computador, perdi conexão. No computador, perdi conexão. Camilinha, eu estava explicando que realmente hoje é aula 9. Mas no cronograma de vocês eu errei. No cronograma de vocês eu errei. A aula passada eu não coloquei nenhuma numeração. Ficou aula temática. Então, é porque eu estava falando pelo celular, Dudu. Agora melhorou, tá dando eco ainda. Hoje, inclusive, eu nem consegui fazer a live da tarde. Exatamente por conta da internet. A internet hoje está terrível. Já desconectei, conectei o modem umas 50 milhões de vezes hoje. Mas é isso. Então vamos embora trabalhar. Então, Camilinha, hoje realmente é aula 9, mas para não ficar diferente do cronograma de vocês, fica a aula 8, tá bom? Tá bom? Só para ficar igual ao documento que vocês receberam, porque senão fica, para quem gosta de acompanhar por ali, se eu não colocar a mesma numeração, pode criar alguma confusão na cabeça do aluno, tá? Mas, de fato, é aula 9. Tá bom, meu amor? Vamos embora, meu povo lindo? Let's go! Vejam bem, na nossa aula de hoje, nós iremos falar, em História Geral, sobre a Era Napoleônica. E nada mais é do que a continuação da Revolução Francesa, né, pessoal? Semana passada nós falamos sobre a Revolução Francesa, e a continuação da Revolução Francesa é a Era Napoleônica. Então, em geral, hoje a gente fala sobre Napoleão Bonaparte. E, por sinal, lembrem que quando a gente fala de Era Napoleônica, nós estamos falando sobre o primeiro conteúdo da chamada Idade Contemporânea. Então, a gente já falou sobre antiga, a gente já falou sobre medieval, a gente já falou sobre moderna, e hoje a gente começa a falar sobre a Idade Contemporânea em História Geral. Tranquilo? Pessoal, lembrem que a Era Napoleônica, ela tem início em 1799, quando Napoleão Bonaparte, através de um golpe, chamado de golpe do 18 de Brumário, assumiu o poder da França. Lembrem que esse golpe ele foi articulado pelos girondinos, lembrando que os girondinos, eles eram os grandes comerciantes da França. Os girondinos, eles estavam, inclusive, governando a França no chamado Diretório. Lembram disso, pessoal? O Diretório, que foi a última fase da Revolução Francesa, o Diretório era um governo girondino, sendo que lembrem que em 1799, 3 países se uniram contra a França. Em 1799, surgiu uma coligação contra a França. E essa coligação ela era formada pela Rússia, pela Prússia, e pela Áustria. Então, os girondinos, eles decidiram que o melhor
para a França seria entregar o governo francês para um militar. Militar esse que vai ser o Napoleão Bonaparte, porque esse militar, ele teria melhores condições de proteger a França diante desse ataque, que seria feito pela Rússia, pela Prússia e pela Áustria. É a era napoleônica. E, pessoal, durante o seu governo, Napoleão Bonaparte, ele decretou algumas medidas. Durante o seu governo, o Napoleão, ele decreta algumas medidas. A primeira delas, ele fundou o Banco da França. Ele fundou o Banco da França. Napoleão Bonaparte, ele fez um acordo com a Igreja Católica, chamado esse acordo de Concordata de 1801. E aí eu gostaria que vocês colocassem no caderno como uma observação. Observação do Everaldinho. A Concordata de 1801 foi um acordo feito pelo Napoleão Bonaparte e pela Igreja Católica. Napoleão e a Igreja Católica fizeram um acordo chamado de Concordata de 1801. E aí, por favor, coloquem como observação que a Concordata de 1801 revogou a Constituição Civil do Clero, assinada ainda na primeira fase da Revolução Francesa. Pessoal, alguém lembra qual é o nome que a gente dá à primeira fase da Revolução Francesa? Alguém lembra qual é o nome da primeira fase da Revolução Francesa? Perfeito, Dudu, perfeito, Camilinha. A Assembleia Nacional Constituinte, exatamente. E aí, quem quiser, coloca no caderno que a Constituição Civil do Clero como o próprio nome já diz, essa lei, ela vai transformar os sacerdotes em civis. O que isso significa dizer, Everaldinho? Que os sacerdotes teriam que pagar impostos como qualquer indivíduo. Os sacerdotes, eles seriam reconhecidos como sendo civis. E da mesma forma que qualquer civil, os sacerdotes, eles teriam que pagar impostos. Pela Concordata de 1801, lembrando, a Constituição Civil do Clero foi uma lei decretada pela Assembleia Nacional Constituinte, ainda na primeira fase da Revolução Francesa. A Concordata de 1801 foi um documento, foi um acordo feito pelo Napoleão Bonaparte e pela Igreja Católica. E por esse acordo, a Constituição Civil do Clero, ela foi revogada. Traduzindo, Napoleão Bonaparte, ele concordou que os sacerdotes não precisariam mais pagar impostos. Napoleão Bonaparte, ele concordou, ele aceitou que os sacerdotes não pagassem mais impostos, ou seja, Napoleão Bonaparte, ele revogou, ele desfez a Constituição Civil do Clero. Mas aí tem um detalhe. Em troca dessa isenção fiscal, em troca dessa isenção tributária,
A Igreja Católica, os sacerdotes, os padres, os bispos, eles teriam que fazer, na hora da missa, campanha em defesa do governo de Napoleão. Ou seja, Napoleão isenta a Igreja Católica de pagar impostos, mas, em contrapartida, a Igreja Católica ela vai usar a sua influência sobre a população francesa para dar apoio ao governo de Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão isenta a Igreja de pagar imposto, a Igreja dá apoio político a Napoleão. Isso foi a Concordata de 1801. Tranquilo? Terceira medida decretada pelo Napoleão Bonaparte. Terceira medida. Ele modernizou Paris. Napoleão, ele modernizou Paris. Lembrem que o Napoleão Bonaparte, ele mandou construir as boulevards. E as boulevards nada mais são do que avenidas. Avenidas muito largas. E essas avenidas, como, por exemplo, a Champs-Élysées, que é a boulevard, que é a avenida mais importante de Paris, né? Essas avenidas, elas tinham como finalidade, essas boulevards, elas tinham como objetivo facilitar o deslocamento do exército francês. Lembram? A França, ela vai ser atacada por 3 países: Rússia, Prússia e Áustria. Então, o exército francês, ele tinha que se deslocar com facilidade para poder, obviamente, proteger a França. Então, para que o exército francês se deslocasse com facilidade, Napoleão Bonaparte, ele manda construir essas avenidas, essas boulevards, que vão recortar, que vão transpassar toda a cidade de Paris. Pessoal, lembrem que quando a gente olha Paris do alto, Paris parece uma pizza fatiada. Inclusive, lembrem que no ano passado, quando vocês fizeram o meu curso pela primeira vez, eu mostro para os alunos de integrada, eu mostro o mapa, eu mostro fotografias aéreas de Paris. E Paris é literalmente uma pizza fatiada. Cada fatia daquela, você fatia a pizza, né, criando uma espécie de vários triângulozinhos, né, que são as fatias propriamente ditas de pizza. Cada linha daquela, feita pela faca, é como se fosse um boulevard. Então, as boulevards, elas transpassam toda a cidade de Paris. E a principal delas é a Champs-Élysées. A Champs-Élysées, ela corta Paris de norte a sul. Inclusive, é no meio de Paris, no meio da Champs-Élysées, onde está o Arco do Triunfo. Quem quiser, inclusive, coloca aí, ó, as boulevards, Champs-Élysées. E no meio da Champs-Élysées, Napoleão Bonaparte, ele manda construir o Arco do Triunfo. E o Arco do Triunfo, ele foi construído para simbolizar a vitória da França sobre esses 3 países. O Arco do Triunfo, ele simboliza, quem quiser coloca isso no caderno, ele simboliza a vitória da França sobre a Rússia, a Áustria e a Prússia. Como quarta medida decretada pelo Napoleão Bonaparte, Napoleão ele assinou uma lei, chamada essa lei de Lei de Fomento Industrial. Napoleão, ele manda construir as boulevards, ele vai facilitar o deslocamento do exército francês,
Dessa forma, a França derrota aquela coligação inimiga. Napoleão, para simbolizar essa vitória, manda construir o Arco do Triunfo. Mas, além disso, Napoleão Bonaparte, ele decretou uma lei chamada de Lei de Fomento Industrial. Pessoal, lembrem que fomento significa incentivo. Então, a Lei de Fomento Industrial, que também é conhecida pela sigla LFI, a Lei de Fomento Industrial, nada mais foi do que uma lei para incentivar a industrialização francesa. Como assim, Everaldinho? Pela LFI, pela Lei de Fomento Industrial, Napoleão Bonaparte, ele concedeu isenção fiscal de 20 anos aos empresários franceses. E, além disso, ele reduziu a taxa de juros. Traduzindo, você quer montar a sua própria empresa? Você quer ter a sua própria fábrica? Então, vá no Banco da França. Lembram que o Napoleão Bonaparte mandou construir, ele fundou o Banco da França? Então, quer ter a sua própria empresa? Não tem problema. Vá no Banco da França. Lá no Banco da França, você vai conseguir uma taxa de juros reduzida e você vai passar 20 anos sem pagar imposto sobre a sua empresa. Ou seja, a sua empresa, ela vai ter 20 anos de isenção fiscal. A sua pessoa jurídica, a sua pessoa física, né? Você, como cidadão, você paga imposto. Você, pessoa física. Mas a sua empresa, ela vai ter 20 anos de isenção tributária, de isenção fiscal. E, pessoal, o Napoleão Bonaparte, ele conseguiu, dessa forma, criar os parques industriais franceses. A França foi o segundo país a se industrializar, concedendo empréstimos com a taxa de juros reduzida, dando isenção fiscal de 20 anos para as empresas. Napoleão Bonaparte, ele conseguiu fazer com que a burguesia francesa, ela criasse os primeiros parques industriais daquele país. E dessa forma, a França, ela foi o segundo país a se industrializar. Pessoal, qual foi o primeiro país a se industrializar? Qual foi o primeiro? Massa, Tiagão, Inglaterra. Por sinal, isso aí, Williane, isso aí, meu amor. Por sinal, nosso próximo assunto em geral, o assunto da semana que vem, Revolução Industrial, tá? A semana que vem a gente vai estar falando melhor sobre isso. Mas o fato é que a França, ela conseguiu se industrializar no governo de Napoleão Bonaparte, porque a burguesia francesa, ela teve acesso a empréstimos e teve acesso a uma isenção fiscal para a pessoa jurídica. Isenção de 20 anos. E aí, vejam, se a França se industrializou, se agora a França ela vai possuir parques industriais, isso significa dizer que a França ela passou a produzir em larga escala. A partir do momento que na França surgem parques industriais, isso significa dizer que a França agora ela vai produzir em larga escala. E se a França ela produz em larga escala, que é o que a gente pode chamar também de produção em série, né, pessoal? Se a França agora produz em larga escala, se a França produz em série, obviamente a França ela necessitava ampliar mercado consumidor.
Se eu estou produzindo mais, eu preciso ampliar meu mercado consumidor. E para ampliar o mercado consumidor francês, como quinta e última medida, Napoleão Bonaparte, ele decretou o bloqueio continental, que nada mais foi do que um embargo econômico à Inglaterra. Napoleão Bonaparte, querendo ampliar o mercado consumidor francês, se a França ela produz mais, consequentemente, a França precisa de mais pessoas comprando as suas mercadorias. Então, a partir do momento que a França ela se industrializa, a França precisa ampliar seu mercado consumidor. E para aumentar o mercado consumidor francês, Napoleão Bonaparte ele decreta o bloqueio continental, que foi um embargo econômico à Inglaterra. Ou seja, Napoleão proibiu os países europeus de comercializarem com a Inglaterra, sob ameaça de ataque. Então é o seguinte, Napoleão Bonaparte, ele proibiu os países europeus de comprarem produtos ingleses. Se algum país desse comprasse produtos da Inglaterra, esse país seria atacado pela França. Napoleão Bonaparte, ele ameaçou os países europeus para que esses países não comprassem mercadorias da Inglaterra. Se esses países quisessem importar, esses países deveriam comprar da França. Traduzindo, pessoal, numa linguagem mais normal, Napoleão Bonaparte, ele na realidade quis roubar o mercado consumidor da Inglaterra. Numa linguagem mais vulgar, ele quis roubar o mercado consumidor inglês. Sendo que aí é que está. Aí tem um problema. As indústrias francesas não conseguiam atender a demanda de todos os países europeus. A França queria que todo mundo comprasse dela, mas as indústrias francesas, mas a França não conseguia produzir para todo mundo. E aí é complicado. Tu quer que eu compre de tu, mas tu não tem produto para me vender. A França, ela não conseguia produzir para todos os países europeus. Ela não conseguia atender a demanda dos países europeus. Então, os países queriam comprar roupa, queriam comprar bens de consumo, mas a França não tinha produto suficiente para vender. E para ser bem específico, três países sofreram com o bloqueio continental. Esses países eram os países que queriam comprar da França e nunca conseguiam, porque a França não tinha produto para vender. São eles: Rússia, Portugal e Espanha. E como esses países não conseguiam nunca comprar da França, volto a dizer, a França não conseguia atender a demanda dos países europeus,
Então, os países queriam comprar, mas a França não tinha mercadoria para vender. Então, a Rússia, Portugal e Espanha, necessitando de bens de consumo, esses países decidiram furar o bloqueio continental. Então, vou colocar aqui para ficar bonitinho no nosso PDF. Países que furaram o bloqueio continental. Rússia, Portugal e Espanha. E como Napoleão Bonaparte havia dito, qualquer país que voltasse a comprar produtos da Inglaterra seria atacado. Como Napoleão havia dito, ele cumpriu. Em 1807, Napoleão declarou guerra a Portugal. Inclusive, isso tem uma repercussão na história do Brasil. A gente já falou sobre isso, vocês lembram? Quando Napoleão declara guerra a Portugal, o que é que acontece, pessoal? O que é que acontece lá em Portugal e, consequentemente, no Brasil? O que foi que aconteceu? Coloca aí para mim. Belly está colocando o período joanino. Perfeito. Perfeito. Lembrem que Dom João VI... Quem era Dom João VI, pessoal? Quem era Dom João VI? Coloca aí para mim, por favor. Quem era Dom João VI lá em Portugal? O rei, massa. Então, quando Napoleão declara guerra a Portugal, Dom João VI e toda a sua corte decidiram fugir para o Brasil. É quando se tem início aqui no Brasil o período joanino. Inclusive, lembrem que foi o Dom João VI, já aqui no Brasil, foi o Dom João VI que decretou a abertura dos portos. E aí, abrindo os portos brasileiros, Dom João VI fez com que o Brasil se tornasse mercado consumidor da Inglaterra. Isso, inclusive, aliviou um pouquinho a economia inglesa, né, pessoal? Até porque, nesse momento, a Inglaterra estava sofrendo demais. A Inglaterra praticamente perdeu 90% do seu mercado consumidor externo. Então, a partir do momento que Dom João VI abre a economia brasileira à Inglaterra, isso, obviamente, alivia um pouquinho a crise econômica que a Inglaterra estava passando naquele momento. Mas, enfim, em 1807, Napoleão declarou guerra a Portugal, o rei de Portugal fugiu. Em 1808, Napoleão declarou guerra à Espanha. Em 1811, a França declarou guerra e atacou a Rússia. Mas aí é que tá. Na Rússia, Napoleão Bonaparte se ferrou. E aí vejam que coisa curiosa, né, pessoal? Vejam que coisa curiosa. Em 1799, a Rússia e mais 2 países declararam guerra à França. E Napoleão Bonaparte derrotou os 3. Agora é Napoleão, é a França contra a Rússia, e somente contra ela. Mas Napoleão Bonaparte se ferrou. Isso porque, em 1811, a guerra ela não aconteceu na França. A grande diferença de 1811 para 1799 foi a geografia. Então, meus amigos, já saibam, viu?
a guerra, ela não é definida apenas pelo poder bélico, não. O poder bélico é importante? É óbvio que sim. Normalmente, os países que têm o melhor exército, normalmente eles vencem a guerra. Mas isso não é 100% garantido, não, tá? Para você vencer uma guerra, você precisa não só de um exército bem treinado, como você precisa conhecer muito bem o seu inimigo. Porque se você não conhecer muito bem o seu inimigo, por mais forte que você seja, você corre um sério risco de ser derrotado. E foi exatamente isso que aconteceu com Napoleão. Napoleão subestimou a Rússia, até porque ele já tinha derrotado a Rússia antes, declarou guerra à Rússia e invadiu a Rússia. Sendo que a geografia, o palco da guerra vai mudar completamente. Pessoal, a Rússia, ela tem o inverno mais rigoroso da Europa. O inverno russo é o pior inverno europeu, o pior. O inverno na Rússia, ele chega a menos 40 graus. Na Rússia, estou procurando aqui aquele zerinho de graus, mas eu não estou achando. Como eu falei para vocês na semana passada, achei. Achei. Deixa eu ver aqui. Achei não. Enfim, vou colocar aqui, tá? Esse aqui mesmo, não tem problema não. Lá na Rússia, a temperatura durante o inverno, ela chega a menos 40 graus. Pessoal, o freezer da tua casa, ele tá em menos 2. Em menos 2. Imagina tu dentro desse freezer. Agora, imagina você submetido a uma temperatura de menos 40. Menos 2 é o teu freezer. Tu tá dentro do freezer, imagina isso. Agora imagina menos 40. Isso significa dizer que se você não tiver muito bem preparado, se você não tiver muito bem agasalhado para o inverno russo, você morre. Você morre de frio, você morre congelado. Isso é o que a gente chama de hipotermia. A hipotermia é uma queda drástica na temperatura corpórea, e isso, obviamente, vai fazer com que os órgãos parem e o óbito ele venha a acontecer. Então, a temperatura russa durante o inverno, ela chega a cair para menos 40 graus. E Napoleão Bonaparte, ele não sabia disso. Ele não se deu ao trabalho de estudar a Rússia antes de atacar a Rússia. Ele simplesmente subestimou. Já venci a Rússia uma vez, vou vencer de novo. Sendo que antes, a guerra tinha acontecido em território francês. Agora, a guerra vai acontecer em território russo. A coisa muda completamente. A geografia da França é completamente diferente da geografia da Rússia. O frio na Rússia é um frio assassino. O inverno russo, ele é mortal. Inclusive, o inverno russo, ele destruiu 2 grandes exércitos, né, pessoal? Não à toa, os historiadores colocam que o inverno russo é o melhor, é o general inverno. Inclusive, eu acho que vocês já leram isso, é um livro de história. Napoleão foi derrotado para o general inverno. Mas não só Napoleão. Um outro exército, que também é muito poderoso, ele vai ser derrotado pelo inverno russo. A União Soviética vai ser subestimada
Esse país achava que os comunistas soviéticos jamais poderiam lhe derrotar. Esse país atacou a Rússia e se ferrou. Que país é esse, pessoal? Além de Napoleão, qual foi o outro grande chefe de governo que se ferrou enfrentando a Rússia? A Alemanha governada por quem, Dudu? Por Hitler. Perfeito. Foram os dois grandes nomes da história, foram os dois grandes estadistas da história que foram derrotados pelo inverno russo. Napoleão e Hitler. E aí vejam, depois que a França foi derrotada na Rússia em 1811, obviamente a França ela acabou se enfraquecendo. Milhares, dezenas, centenas de milhares de soldados franceses morreram na Rússia. Pessoal, alguns livros colocam que Napoleão Bonaparte ele mandou 700 mil soldados para a Rússia. Alguns livros colocam que Napoleão mandou para a Rússia 700 mil soldados. Desses 700 mil, só conseguiram sair da Rússia com vida 2 mil soldados. Entendem? O exército francês ele foi destruído pelo inverno russo. E aí, obviamente, perdendo centenas de milhares de soldados, a França ela se enfraqueceu. E aí, em 1814, se formou uma nova coligação contra a França. Coligação essa formada pela Rússia. A Rússia quer se vingar. A França atacou a Rússia, agora a Rússia quer atacar a França. A Inglaterra, que também quer se vingar da França por conta do bloqueio. E quer uma revanche, lembram? Napoleão derrotou a Áustria. E a Prússia, que também quer uma revanche contra Napoleão. Esses 4 países se unem contra a França e em uma batalha chamada de Leipzig, batalha essa que aconteceu na Alemanha, tá? Na Prússia. Leipzig é uma cidade alemã. Na Batalha de Leipzig, Napoleão Bonaparte foi capturado e preso em Elba. Pessoal, Elba é uma ilha localizada no Mediterrâneo. Lá na Alemanha, Napoleão Bonaparte ele foi capturado, isso em 1814, e Napoleão ele conseguiu fugir da ilha de Elba. Napoleão ele foge, depois de alguns meses preso, Napoleão Bonaparte ele conseguiu fugir da ilha de Elba e retornou para a França. E retornando à França, Napoleão Bonaparte ele conseguiu governar mais uma vez aquele país, mas esse governo ele foi bem curtinho. Quando Napoleão Bonaparte ele fugiu de Elba e voltou para a França, Napoleão ele vai governar a França por apenas 100 dias, ou seja, um pouco mais de 3 meses apenas de governo. Isso porque, em 1815, em uma batalha
chamada de Batalha de Waterloo, Napoleão foi recapturado pela coligação inimiga. É a mesma coligação, tá, pessoal? Rússia, Inglaterra, Áustria e Prússia, tá? Os mesmos países conseguiram recapturar Napoleão em 1815, na Batalha de Waterloo. Essa batalha aconteceu na Bélgica. Quem quiser colocar no caderno, Waterloo fica na Bélgica. Napoleão foi recapturado pela coligação inimiga e preso na ilha de Santa Helena. Ilha essa que pertence à Inglaterra e fica no Atlântico. E dessa vez, Napoleão Bonaparte ele não conseguiu fugir. Foi na ilha de Santa Helena que o Napoleão Bonaparte morreu. E com a derrota de Napoleão Bonaparte e, consequentemente, com a prisão de Napoleão Bonaparte em Waterloo, a gente diz que com isso se tem fim à Era Napoleônica. Alguma dúvida nesse conteúdo, pessoal? Alguma dúvida? Se tu tiver tua dúvida, coloca no chat. Se tu não tiver com dúvida, coloca assim. Muito fácil. Coloca assim, hashtag, muito fácil. Para eu saber que tu não tá com dúvida nenhuma. Que é isso que eu quero, que tu não tenha dúvida nenhuma. Que tu consigas rir da prova de humanas. Napoleão Bonaparte foi muito importante para os governos absolutistas caírem, né? Com certeza, Dudu. Com certeza. Até porque entenda que Napoleão Bonaparte, ele representa a própria Revolução Francesa, né? A Era Napoleônica é a continuação da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, ela mostrou que é possível se derrotar um rei, que é possível se retirar um rei do poder. Então, com certeza, a Revolução Francesa, a Era Napoleônica, ela serviu como exemplo. Inclusive, Dudu, já que você colocou isso, coloca no caderno de vocês, depois que Napoleão Bonaparte ele foi derrotado, né, pessoal? O absolutismo, vou colocar aqui, ó. O absolutismo foi restabelecido na Europa, inclusive o poder, eles foram recolocados no governo de cada país pelo chamado Congresso de Viena. Então, o Congresso de Viena, ele surgiu após a derrota de Napoleão, e o Congresso de Viena determinou que os países europeus deveriam voltar a ser governados por reis absolutistas. Então, depois que Napoleão foi derrotado, o absolutismo foi restabelecido na Europa, mas em 1848, uma onda de revoluções liberais. O que é uma revolução liberal, pessoal? O que é uma revolução liberal mesmo? Revolução liberal, eu posso chamar de quê mesmo, hein? Lembram dessa dica? Isso, Camilinha. Revoluções liberais, revoluções burguesas. Revoluções, como o Dudu colocou, influenciadas pelo iluminismo. Perfeito. Então, a onda de revoluções liberais, deixa eu corrigir aqui, né? Essa concordância está errada. Então, a onda de revoluções liberais, que são revoluções burguesas, varreu a Europa e pôs um fim definitivo
no antigo regime. Ou seja, definitivamente o absolutismo ele deixou de existir em 1848. Em diversos países europeus, a burguesia decidiu se revoltar contra o rei. Os reis absolutistas europeus eles foram derrubados. É o fim do antigo regime. E essa onda de revoluções liberais a gente chama de Primavera dos Povos. Ou seja, a Primavera dos Povos foi o fim definitivo do antigo regime. Foi o fim definitivo do absolutismo. Respondida a pergunta, Dudu? Tranquilo? De boa? Tamo junto? Então, massa, pessoal. 10 minutinhos para que vocês bebam aguinha, vão ao banheiro e voltem para a sala de aula para a gente começar a aula de Brasil. 10 minutinhos. São 10 para as 8. Às 8 horas a gente retorna. Beleza? Beijo e até já já.
Simbora, 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 simbora. Let's. Tá todo mundo aí? Camilinha, Dudu, Belinha, Maiara, Matheus, Tiago, Iliane. Enfim, tá todo mundo aí? Simbora. Como é que a gente faz para dar um abraço em vocês, hein? Tem que abraçar pelo computador, né? Assim, né? Sintam-se todos abraçados. Saudade de vocês. De verdade. Bom. Em Brasil, hoje... Tá show, hein? Ó. Muito legal. Em Brasil, hoje... o segundo reinado. Um dos assuntos mais importantes de Brasil, tá, pessoal? Um dos conteúdos mais importantes a título de vestibular, tá? Cuidado com o segundo reinado. Eu falei para vocês que o segundo reinado ele teve início em 1840, quando o Congresso Brasileiro, vários países, o Congresso Brasileiro ele decidiu antecipar a maioridade de Dom Pedro II. A conexão tinha caído, mas acho que voltou, né? Tá todo mundo me vendo bem? Todo mundo me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Massa. Então, falei para vocês, na aula passada, que o segundo reinado ele teve início em 1840, quando o Congresso Brasileiro decidiu antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Fato esse que é conhecido na nossa história como o golpe da maioridade. Mas aí é que tá. Dom Pedro II, ele foi coroado rei. Dom Pedro II, ele foi coroado imperador do Brasil. Mas o fato é que Dom Pedro II era uma criança ainda. Dom Pedro II só tinha 14 anos de idade. E, por sinal, pessoal, é algo que eu preciso que vocês reflitam, tá? A história, ela serve para a gente refletir. Cazuza, inclusive, foi muito feliz quando ele disse: eu vejo o futuro repetir o passado, né?
Vejam que a prefeitura da nossa cidade, ela está sendo disputada por candidatos que, dentre eles, tem um jovem adulto, né, pessoal? Não vou, obviamente, falar nome, até porque, né, eu não tenho muita coisa para falar dele. Mas o fato é que, na política, ele é uma criança ainda. Né? O fato é que a gente não tem nada, porque ele também não teve tempo de mostrar nada ainda. Então, é um risco, né? Você entregar o governo de uma cidade como Recife na mão de uma pessoa que não tem experiência política, né? Porque, por exemplo, Dom Pedro II ele se tornou rei com apenas 14 anos de idade, mas é óbvio que quem vai governar o Brasil não é Dom Pedro II. É óbvio. Mas ele é candidato, Dudu. Ele é candidato. Inclusive, está em primeiro lugar nas pesquisas, né? Enfim, volto a dizer, nada contra ele, nada, absolutamente nada. Tá? Mas eu jamais darei meu voto a alguém que não tem o que mostrar ainda. Né? Conexão caiu de novo. Enfim, para dar meu voto para alguém governar minha cidade, essa pessoa, eu acho que você tem que construir uma história, né, pessoal? O cargo executivo, ele deve ser consequência de uma série de etapas, né? Eu acho que o político ele tem que começar de baixo, né? Vereador, né? Não, obviamente não estou diminuindo a figura do vereador, mas entenda que você assume os primeiros cargos políticos para depois pensar em governar uma cidade, uma das maiores cidades do Brasil. Mas, enfim. Enfim, o fato é que a história mostra, né, as coisas que só é a gente sair fazendo analogia. A história é isso. Né? Mas, enfim, vamos embora. Em 1840, Dom Pedro II ele foi coroado rei, mas ele só tinha 14 anos de idade. A experiência, ela pode até ter boa vontade, né? Que aí é uma outra coisa. Você pode até ter boa vontade, mas experiência um menino de 14 anos não tem, né? Como eu acredito que um de 23 também não tem. Mas, enfim. O fato é que Dom Pedro II, naquele momento, no iniciozinho do segundo reinado, a internet está uma beleza. Caindo de novo, né, pessoal? Mas vamos lá. O fato é que Dom Pedro II, naquele momento, ele vai ser manipulado pelo tutor dele. Pessoal, o tutor é a pessoa que educa, né, o homem mais próximo a Dom Pedro II. Lembre que Dom Pedro I voltou para Portugal, então Dom Pedro II estava longe do pai. Por mais que em 1840 Dom Pedro I já tivesse morrido, tá? Ele morreu em Portugal em 34. Então, o homem mais próximo de Dom Pedro II, que vai ser a grande referência, né, pessoal, do Dom Pedro II, era o tutor dele, chamado de Aureliano Coutinho. Aureliano Coutinho era o tutor de Dom Pedro II. E Aureliano Coutinho, ele disse para Dom Pedro II que
E Dom Pedro II, nesse momento, ele tinha que aprender a governar. Dom Pedro II, por mais boa vontade que tivesse, ele obviamente ainda não tinha experiência, ele não ia saber como governar o Brasil. Então Aureliano Coutinho, ele sugeriu a Dom Pedro II que Dom Pedro II transformasse o Brasil em uma monarquia parlamentarista. Caiu de novo. Tá bom, eu me desculpo. Para que esse complô? Eu só quero dar minha aula, eu juro que eu não falo mais nada de política. Por favor, deixa eu dar minha aula. Então, Aureliano Coutinho, ele sugeriu ao Pedro II que o Dom Pedro II ele transformasse o Brasil em uma monarquia parlamentarista, para que Dom Pedro II ele pudesse aprender com os primeiros ministros como se administrar o Brasil. E Dom Pedro II, obviamente, escutou Aureliano Coutinho e fez exatamente o que Aureliano Coutinho pediu. Dom Pedro II, logo no início, meu povo lindo, tá complicado, viu? Tá complicado, tá complicado. Tô sendo censurado, Dudu, mas eu juro que eu não falo mais nada, por favor. Eu quero dar aula. Mas hoje eu já tinha dito para vocês, né? A minha internet hoje tá horrível, horrível, horrível mesmo. Já desconectei, conectei, já resetei o modem hoje umas 500 milhões de vezes. É incrível. Tá horrível, horrível. Mas eu vou tentar ainda mais um pouquinho, tá? Se realmente ficar caindo o tempo todo, aí a gente remarca para amanhã a aula, ou enfim, para um outro momento. Mas vamos tentar, tá? O fato é que o Aureliano Coutinho, ele sugeriu e Dom Pedro II acatou. É tanto que Dom Pedro II, ele transformou o Brasil em uma monarquia parlamentarista ainda no início do segundo reinado, sendo que eu preciso que vocês saibam que o parlamentarismo que Dom Pedro II implementou no Brasil, obviamente, sob influência, né, do Aureliano. O pessoal caiu de novo. Tá caindo de novo aqui, tá aparecendo para mim sem rede, sem rede, sem rede. Vamos tentar mais uma vez, tá? Beleza? Se cair mais uma vez, eu espero retornar e a gente vê o que faz, tá bom? Porque aí ficar parando o tempo todo, a aula perde um rendimento absurdo, né? Mas, enfim, sob influência do Aureliano Coutinho, Dom Pedro II ele transforma o Brasil em uma monarquia parlamentarista, mas o parlamentarismo criado pelo Dom Pedro II, ele é conhecido pelo nome de parlamentarismo às avessas. Parlamentarismo às avessas pelo seguinte, pessoal. Vocês sabem que em uma monarquia parlamentarista, o rei, ele é chefe de Estado, mas ele não é chefe de governo. Lembram disso? Toda vez que a gente falar em monarquia parlamentarista, lembrem da Inglaterra. Então, na Inglaterra, o rei reina, mas ele não governa. O rei, ele é chefe de Estado, mas ele não é chefe de governo. O chefe de governo é o primeiro-ministro. Isso é uma monarquia parlamentarista. É uma monarquia onde o rei, ele não tem poder. Se eu falo de um parlamentarismo às avessas, eu estou falando de um modelo parlamentarista onde o rei, ele continua governando. Até porque entendam que Dom Pedro II, ele não queria abrir mão do poder. Dom Pedro II,
o Aureliano Coutinho, não queria que Dom Pedro II abrisse mão do poder. O que Dom Pedro II queria era apenas aprender a governar. Então, obviamente, o parlamentarismo para Dom Pedro II, ele seria apenas transitório. É só até Dom Pedro II aprender o traquejo político para que ele passasse a governar definitivamente o nosso país. Então, para não perder o poder do Brasil, Dom Pedro II, ele criou o parlamentarismo às avessas. E no parlamentarismo às avessas, quem vai governar o Brasil, pelo menos no papel, é o primeiro-ministro. Mas entendam que esse primeiro-ministro, ele era nomeado, ele era escolhido pelo rei. Então, era Dom Pedro II que escolhia o primeiro-ministro. Diferentemente do que acontece na Inglaterra, onde o primeiro-ministro é eleito pelo parlamento, aqui no Brasil não. O primeiro-ministro era cargo de confiança. Dom Pedro II, ele nomeava o primeiro-ministro. E, consequentemente, ele nomeava e demitia o primeiro-ministro na hora que ele quisesse. Ou seja, o primeiro-ministro, ele existe, mas ele está submisso ao rei. Se o primeiro-ministro fizesse alguma coisa que o rei não concordasse, o rei poderia demitir esse primeiro-ministro. Então, entendem? Dom Pedro II, ele transforma o Brasil em uma monarquia parlamentarista, mas os poderes continuam com Dom Pedro II. É claro que nesse iniciozinho de segundo reinado, Dom Pedro II ele vai dar autonomia para o primeiro-ministro, porque ele ainda não sabe governar. Mas depois que Dom Pedro II aprendeu a governar, obviamente, e o primeiro-ministro ele passou a... Vejam, desse jeito a gente só vai acabar essa aula de meia-noite. E nem é pelo horário, porque por mim eu passo a madrugada todinha dando aula para vocês, porque isso para mim é prazer, tá? Dar aula para mim é prazer. Vocês sabem o quanto que eu sou viciado em dar aula, eu amo dar aula, não tenho problema com o horário. O problema é que a gente perde qualidade de aula. Eu falo, cai a conexão, eu falo, cai a conexão, eu falo, cai a conexão, a qualidade da aula ela vai sendo perdida. Toda vez que cai a internet, a nossa linha de raciocínio ela é quebrada. E, obviamente, eu não quero fingir eu não quero fingir, eu não quero fazer de conta que eu estou dando aula. Se eu tenho uma consciência de que a qualidade da aula ela vai ser perdida, eu prefiro segurar um pouquinho. Me diga uma coisa, quinta-noite, todo mundo pode? Todo mundo pode se conectar na quinta-feira à noite? Quem pode, por favor, coloca no chat. Hashtag posso. Para quem não pode, coloca assim. Não posso. Por favor, coloquem aí. Então, Dudu já não pode. Na sexta, vocês podem? Sexta-noite. Eu sei que é um horário terrível. Na quinta-tarde, vocês podem? Na sexta-noite, todo mundo pode? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Sexta. Sexta-noite, todo mundo pode? Sexta de manhã. Podem? Sexta-manhã, então. Vamos lá, vamos lá. Sexta-manhã, vocês podem? Coloca aí, hashtag, posso. Acho que sim, não. Pode ou não pode? Porque se você não se conectar, Ilane, eu vou ligar para você, eu vou lhe acordar.
Vou ligar para o seu pai, para sua mãe. Quero todo mundo perto de mim. Sou carente, eu sou canceriano. Eu sinto muita falta de vocês. Inclusive, vou puxar a orelha de um bocado de gente que não está hoje online. Mas, enfim, brincadeira à parte, sexta pela manhã, todo mundo pode? Pessoal, por favor, falem, tá? Eu não quero prejudicar absolutamente ninguém, tá? Ninguém mesmo. Então, sexta-feira, às 10 horas. Tranquilo? Ah, agora eu gostei, adorei. Compareça mesmo. Então, na sexta-feira, às 10 horas. Tranquilo para todo mundo? Tranquilinho? De boa, de boa, de boa? Então, massa, pessoal. Então, massa. Então, na sexta-feira eu encontro com vocês, tá? Hoje, realmente, essa internet está impossível. Impossível mesmo. Tá bom? Então, na sexta, pelo mesmo link, obviamente eu aviso para vocês, eu lembro a vocês no nosso grupo de WhatsApp, tá? Então, na sexta de manhã a gente se vê. Tá bom, pessoal? Um beijo bem grande no coração de vocês e me perdoem. Eu sei que isso é um transtorno danado, mas tem coisas que fogem totalmente ao meu controle, né? Infelizmente, a gente está refém à internet e essa é a única coisa ruim que eu acho de aula online, né? Porque a gente acaba ficando refém da internet e a gente sabe que a internet no nosso país é péssima, tá? Mas enfim, na sexta-feira a gente volta às 10 da manhã, tá bom, pessoal? Beijo, um beijo no coração de vocês e mais uma vez me perdoem, tá? Beijo.